E todos bem-vindes, toda a galera que curte, toda a galera de todos os gêneros, não binários, binários, cis, toda a galera de todas as raças, cores, sabores, toda a galera de todas as emoções. É muito bom ter você aqui no nosso podcast do Carlinho. Mais uma quinta-feira que nos abre possibilidades de a gente viver cada vez melhor, cada vez mais feliz. E para que tudo aconteça do jeito que é para acontecer, estamos juntos aqui novamente nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do momento que você está acompanhando esse nosso bate-papo, esse nosso podcast. É porque eu estou falando isso, né? Porque é uma oportunidade de conversarmos sobre vários assuntos, né? E o que está na moda, o que está no momento em destaque, já era para me ter falado algumas semanas atrás, é sobre inteligência artificial, é sobre o chat GPT da OpenAI, né? Uma empresa aí privada que disponibilizou gratuitamente essa inteligência artificial que responde perguntas para a gente, o que a gente quer saber. É uma funcionalidade bem legal e eu elaborei algumas perguntas para o chat GPT. E está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Perguntas ao chat GPT. E as perguntas estão aqui. Eu vou começar a dizer como é que eu fiz. É uma inteligência artificial, então ele tem guardado na sua memória informações até 2020. A atualização dele foi feita há 3 anos atrás, a última. Mas ele contém todas as informações da internet desde que começou. Então ela tem informações gigantescas, né? Então ele responde várias informações. Faz tempo que eu fico conversando com ele e já fiz perguntas das mais mirabolantes, né? E ele responde de acordo com o que ele tem. Ó, uma primeira pergunta que eu fiz a ele, né? Qual é a sua reputação? A pergunta que eu fiz pro ChatGPT. Qual é a sua reputação? Ou a resposta dele, né? Como uma inteligência artificial, eu não tenho reputação no sentido tradicional que humanos possuem. Meu propósito é fornecer respostas precisas e úteis com base em informações disponíveis na minha base de dados. Mas minha capacidade de responder é limitada pelas informações que foram fornecidas para mim. Estou programado para ser imparcial e responder de forma objetiva, sem preconceitos ou julgamento. Mas também a pergunta que eu fui fazer para o chat GPT, qual a reputação dele, é brincadeira, né? E ele responde de acordo com as informações que você viu aí, que está na sua base de dados, né? E eu fiz outras perguntas, por exemplo, quais os melhores doces do mundo? Olha aí, quais os melhores doces do mundo? Vai ser baseado na informação que ele tem, né? A resposta dele foi o seguinte, ó. A resposta para essa pergunta pode variar bastante, dependendo do gosto pessoal de cada pessoa. Mas aqui estão alguns doces mais populares e reconhecidos internacionalmente. Olha aí a sugestão que o chat GPT vai dar. Ele diz aí, brigadeiro, um doce brasileiro feito com leite, condensado, cacau e pó, manteiga e açúcar granulado. Ele também fala do gelato, que é um sorvete italiano, mais cremoso e denso que o sorvete convencional, é o gelato, né? Baklava, um doce árabe feito de camadas finas de massa folhada, nozes e mel. Tiramisu, uma sobremesa italiana com camadas de biscoitos molhados no café, queijo mascarpone e cacau em pó. Macaron, um doce francês de merengue feito com amêndoas e recheados com creme. Eu não sabia. Para você ver como eu não sabia dessas informações aí. Que o chat GPT está me dando é conhecimento que ele nos fornece, né? Churros, um doce espanhol feito de massa frita e coberto com açúcar e canela. Pudim, uma sobremesa inglesa
feita de leite, açúcar e ovos. Mochi, um doce japonês feito de massa de arroz glutinoso recheado com pasta de feijão doce. Esse aí eu não conheço não, mochi. Nem conheço também o macarrão não. É o cheesecake, uma sobremesa americana feita de uma base de biscoito, cream cheese e coberta de frutas. Olha as origens aí que a gente vai descobrindo, espanholas, italianas, brasileiras, inglesas, norte-americanas, japonesas, né? Ai, galera. Gulab jamun, um doce indiano feito de massa frita em calda de açúcar. Olha as dicas que o ChatGPT nos está fornecendo. Lembrando que existem muitos outros doces deliciosos ao redor do mundo que não foram listados aqui. A escolha do melhor doce do mundo, muito de gosto pessoal de cada um. É ou não é verdade o que o ChatGPT falou? A escolha do melhor doce depende de cada um. Então ele nos fornece claramente as informações que a gente precisa, de uma maneira que ele tem no seu banco de dados, mas também ele fala de uma maneira bem sincera, né? O ChatGPT, que é essa inteligência artificial, que com certeza vai evoluir, com certeza o seu banco de dados vai ser atualizado mais frequentemente, né? Eu fiz perguntas a eles atuais que ele não soube me informar, né? Mas vamos lá. O que é não binário, né? Eu perguntei ao ChatGPT o que é não binário. Ele respondeu o seguinte, porque muita gente não sabe o que é não binário, né, galera? Até um dia desse eu não sabia nem o que era, o que é diabo não binário, eu não sabia nem o que era, né? Eu tenho 43 anos, né? Eu sou de outra época, né? Na minha época não existia essas nomenclaturas e esses gêneros todos da humanidade não eram nomeados e catalogados dessa forma. Mas eu, para tirar o preconceito, o que é preconceito? É um conceito pré-estabelecido sem saber as informações todas. E agora eu sabendo, eu já tenho essa possibilidade de ter uma visão mais clara da situação. Por exemplo, não binário é uma identidade de gênero que se refere a pessoas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher. Em vez disso, essas pessoas podem se identificar como um gênero não tradicional, uma combinação de gêneros, nenhum gênero ou um gênero fluido que muda com o tempo. Pessoas não binárias podem apresentar uma variedade de expressões de gênero, incluindo vestimentas, cabelos, maquiagens e comportamentos que não são necessariamente associados ao gênero masculino ou feminino. Muitas vezes as pessoas não binárias usam pronomes neutros, como they, them, em inglês, que não se refere a um gênero específico, eles, elas, né? É importante respeitar a identidade de gênero de todas as pessoas, incluindo pessoas não binárias, e tratá-las com respeito e dignidade. É muito bom você se esclarecer. Tem aquele ditado, né, que é bíblico, né, que diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque quando você conhece os termos e sabe como os termos funcionam e o que são os termos, você nunca mais vai colocar as pessoas nas suas garrafas, nos seus próprios conceitos. Você vai respeitar o conceito das pessoas. Não binário, quer dizer, a Ellie Hansen, da série The Last of Us, eu sempre coloco ela, e também tem uma lá da Umbrella Academy, né? Elas são não binárias, né? Na verdade, a da Umbrella Academy, eu acho que ela, não sei se ela é não binária, mas a Bella Hansen é não binária. Tanto faz você chamar ela de ele como ela, né? Ela se identifica como um gênero fluido, que pode tanto ter relações talvez com homens, com mulheres ou com nenhum dos dois, e é uma pessoa fluida. Eu conheci uma menina, uma mulher, né, que até DJ, né, no local que eu frequento. E eu fiz amizade com ela, bem jovem, né, e ela, eu chamava de ela, na verdade, eu estava me equivocando, ela me corrigiu e disse que
Me chame de ele. É como ela se identifica. E a gente tem que respeitar a transversalidade sexual da pessoa e o que ela sente e como ela se sente no mundo. Devemos acabar com todos os tabus e preconceitos para a gente poder evoluir na humanidade. A humanidade está presa a um passado de amarras espirituais, religiosas, e a gente tem que se libertar. A gente tem que ir para frente e tirar todas essas conceitos negativos que tem em relação às pessoas. E o ChatGPT, vem nos ajudar, né? Vamos lá, vamos seguindo para mais uma pergunta. Importante também, outra pergunta que eu fiz ao ChatGPT e que eu acho fundamental. Por que existem racistas? Olha o que o ChatGPT me respondeu. A existência do racismo é complexa e multifacetada e pode ter várias causas e fatores contribuintes. Algumas das possíveis causas incluem, olha aí, ignorância e falta de educação. O racismo muitas vezes é alimentado por estereótipos e preconceitos, que são baseados em uma falta de entendimentos ou exposição a outras culturas e grupos étnicos. Isso pode levar a uma visão de mundo limitada e estereotipada. Olha aí, cara. Medo e insegurança. Algumas pessoas podem ter medo ou sentir-se ameaçadas por grupos étnicos diferentes do seu. Sentir-se ameaçada por grupo étnico diferente do seu próprio, muitas vezes devido a preconceitos culturais e históricos. Crenças culturais ou religiosas. Certas crenças culturais ou religiosas podem promover a superioridade de um grupo étnico sobre outro, ou afirmar que um grupo étnico é inferior ou amaldiçoado de alguma forma. Experiências traumáticas. Algumas pessoas podem ter tido experiências traumáticas envolvendo membros de outros grupos étnicos, o que pode levar a sentimentos de raiva ou ódio em relação a estes grupos, né? Influências sociais e culturais. A mídia, a política e outras instituições sociais podem promover ideologias racistas ou preconceituosas, perpetuando ou legitimando o racismo em algumas comunidades. É importante ressaltar que, independente das causas subjacentes do racismo, ele é sempre injustificável e prejudicial para as pessoas e para a sociedade como um todo. O combate ao racismo requer esforços coordenados em várias frentes, incluindo educação, a conscientização, a legislação e a construção de uma cultura mais inclusiva e respeitosa. Se a humanidade não evoluiu de uma forma que ela possa, de certa forma, respeitar o próximo, ela tem que ser evoluída na lei. A lei tem que mudar para que dê dignidade e respeito às pessoas, indiferente da classe social da pessoa, da cor da pessoa, da origem da pessoa. A gente tem que respeitar a pessoa, o ser humano, e as suas ambiguidades, as suas excentricidades. A gente tem que viver e conviver de uma maneira responsiva com o próximo. E esse meu bate-papo com o ChatGPT é sobre isso. É sobre inclusão. É sobre respeito. E o ChatGPT está dando uma aula que muitos professores e muitos seres humanos precisariam aprender com essa ferramenta de inteligência artificial que nos mostra e nos molda esse sentimento de revolta contra preconceitos. Né, galera? Outra pergunta que eu fiz, que eu achei fundamental fazer para o ChatGPT, que eu poderia fazer para um historiador, para um sociólogo, para alguma pessoa que tem um conhecimento teórico bastante apurado sobre esse assunto. Mas o ChatGPT me respondeu da maneira que eu queria. E eu fiz a seguinte pergunta: por que se fazem guerras? Olha a resposta do ChatGPT. As guerras têm uma variedade de causas que podem incluir fatores econômicos, políticos, ideológicos,
territoriais, culturais, religiosas e sociais. Algumas das razões mais comuns pelas quais as guerras são travadas incluem, vamos lá, conflitos territoriais, a luta pelo controle ou acesso a territórios, recursos naturais e rotas comerciais pode levar à guerra. O caso da Ucrânia, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia, por causa de território da Crimeia, da Bielorrússia ali, né? Alguns territórios que a Rússia anexou, que a Rússia acha que é dela, que o Vladimir Putin acha que é dela, e que o Vladimir Zelensky, nacionalista, daquela turma ali, não sei que por trás se tem um fascismo, mas que ele é de direita e lutando aí pela preservação aí dos territórios da Ucrânia, né? Disputas ideológicas, conflitos entre regimes políticos ou ideologias que entram em conflitos podem levar à guerra. Olha o que eu falei agora no instante, o nacionalismo. O nacionalismo extremo pode levar a conflitos violentos entre grupos étnicos ou nacionais. Cara, a gente já viu muitas guerras, né? Você vai lá para a Irlanda, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, tinha essa divisão, né? E lá tinha um lado que era católico e o lado protestante. Então a galera brigava, batalhas campais violentas por causa de religião. Olha como o ser humano chegou a esse ponto de fazer guerra por causa de religião. Os israelitas e palestinos, né, que vieram na mesma árvore genealógica. Abraão e a sua escrava Agar deram um filho ismaelita, Ismael, que formou os ismaelitas, que formou os muçulmanos, os árabes. Abraão e a sua esposa Sara tiveram o filho Isaac. Se eu tiver errado o nome da esposa do Abraão, desculpa, me esqueci aqui. Abraão e teve a árvore genealógica dos judeus. E eles eram parentes e hoje são inimigos. Então são disputas aí nacionalistas, né? Entre outras, né, galera? Desejos de poder. Líderes políticos ou militares podem desejar expandir seu poder ou influência através da conquista militar. Isso acontece muito no mundo. Autodefesa. Às vezes as guerras são travadas em autodefesa contra agressores externos. Tem muito isso também, né? Problemas econômicos. A competição econômica pode levar à guerra, especialmente quando o comércio e a economia são fundamentais para a sobrevivência de um país. Diferenças religiosas e conflitos. Conflitos entre grupos religiosos ou culturais podem levar à guerra quando essas diferenças não são respeitadas ou toleradas, como eu já falei. Embora as guerras possam ter várias causas, todas têm um custo humano e social muito alto, incluindo a perda de vidas, a destruição de propriedade e a desestabilização de comunidades inteiras. Por isso é importante buscar meios pacíficos de resolver conflitos e promover o diálogo e a cooperação internacional para prevenir conflitos violentos. É isso, galera. A guerra não se justifica de jeito nenhum, a não ser naquela ali, guerra de autodefesa, que o país tem que se defender contra inimigos externos. Mas a guerra não se justifica por causa de religião, por causa de poder, por causa de expansão econômica, como aconteceu na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois querem expandir a sua influência política, um pelo comunismo, o outro pelo capitalismo, e isso custou o quê? Criação de a CIA, uma agência de inteligência pelos Estados Unidos, para poder espionar os países comunistas e desestabilizar os países comunistas, e gerou o quê? Guerra do Vietnã, gerou aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, vários golpes perpetuados pelos Estados Unidos, que se diz a maior democracia do mundo, mas perpetuou o golpe, e vários golpes na América Latina, que prejudicou o desenvolvimento econômico da região, tudo com o medo do comunismo. Quando se fala em reforma agrária, quando se fala em melhorar a vida do povo,
já vem aí as ameaças norte-americanas de intervenção. Então, é isso que a guerra proporciona, né, galera? Não é bom ter guerra, não é bom ter guerra de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, né? Que só gera custos humanos. Quantas vidas humanas são perdidas? Eu assisti agora, recentemente, o filme como é? Foi agora na Netflix. Me recordar agora é muito complicado me recordar, né? Nada novo no front, uma coisa assim, né? Meu irmão, que filmaço, baseado num livro, conta ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e mostra lá a disparidade dos que estão lá nos tronos, nos castelos, nos salões ovais, discutindo o fim ou não da guerra, e quantos estão lá como bucha de canhão, como estão lá na frente de batalha, perdendo suas vidas, às vezes ficando aleijados, às vezes ficando danificados para sempre, por causa de uma guerra que eles não escolheram lutar, mas como soldados alistados, eles têm que lutar. E esse filme está indicado a 9 Oscars, porque é um filme que fala de guerra, mas de uma maneira diferenciada. Não igual a qualquer filme que fala de guerra, como já está muito batido, né, filme de guerra. E a gente tem que abrir a nossa visão, nossa mente para isso, não a guerra, né? E eu fiz outra pergunta, galera, ao chat GPT, porque no momento da minha vida atual, eu não tenho uma companheira, não tenho uma namorada, não tenho uma ficante. Tenho só as paquerinhas, mas que tá no campo do virtual, não foi pro real ainda, né? Mas eu fiz uma pergunta ao chat GPT. É possível ser feliz sozinho? Olha o que ele respondeu para mim. Sim, é possível ser feliz sozinho. A felicidade é uma emoção subjetiva que pode ser experimentada em diversas situações e contextos diferentes e não depende necessariamente da presença de outras pessoas. Muitas pessoas encontram felicidade em atividades solitárias, como hobbies, leitura, meditação ou simplesmente passar o tempo em contato com a natureza. Além disso, estar sozinho pode oferecer tempo e espaço para reflexão e autoconhecimento, o que pode ser fundamental para alcançar a felicidade e a realização pessoal. No entanto, é importante lembrar que o ser humano é um ser social e a presença de outras pessoas pode trazer muitos benefícios, como companhia, apoio emocional, conexão social e a oportunidade de aprender e crescer com outras pessoas. Portanto, equilibrar a necessidade de estar sozinho com a necessidade de conexão social é importante para alcançar um estado geral de felicidade e bem-estar. Muitas vezes eu me realizo sozinho. Na leitura, como foi falado aí, assistindo os streams, estudando, produzindo, que eu sou escritor, escrevo toda semana contos, poesias, estou participando das coletâneas, às vezes selecionado por algumas, às vezes aprendendo quando não sou selecionado. E galera, é um prazer imensurável, é um prazer inanarrável, né? Gigantesco, saber que a gente pode ser feliz sozinho, encontrar felicidade. Os eremitas são assim, sozinhos, os religiosos, as pessoas que moram sozinhas. Mas claro que todas essas pessoas, elas têm que ter contato com outras. Porque para você comer, você tem que pedir um aplicativo de iFood, vamos supor, de Rappi, e vai chegar um entregador na sua porta e você vai ter que se relacionar com ele. Não adianta ficar sozinho, você tem que ir no supermercado comprar. Você tem que ir no restaurante almoçar. Você, quando vai na praia, você é atendido por pessoas que lhe tratam bem ou mal. Você tem colegas que você vê. Então, às vezes, a felicidade depende muito de vários estados. Mas é possível ser feliz sozinho. Às vezes eu prefiro ser sozinho do que ter vários amigos que às vezes só fazem no julgar. Julgam nosso cabelo, julgam a nossa aparência,
julgam as nossas escolhas, nos julgam violentamente todos os dias. E a gente tem que fazer o seguinte: buscar a nossa felicidade, independente do julgamento de terceiros. Se seu cabelo é de uma forma, se seu visual é de uma forma, se você se veste de uma forma, você se veste não para agradar a terceiros, mas para agradar a si mesmo. Então, para ser feliz. E eu gostei da resposta do ChatGPT, né? E vamos seguindo, né? Porque, olha aí, eu gosto muito do dark, do escuro. Eu gosto muito do horror, do terror. Por isso que eu gosto de documentários de serial killers, de assassinatos. Eu gosto de documentários de mistérios. Não que eu goste e queira pessoas sendo mortas e assassinadas, mas eu gosto das histórias que já aconteceram, né? Por que a mente humana ela é capaz de praticar coisas tão ruins, né? Aí vamos lá, eu fiz uma pergunta ao ChatGPT. Por que os cemitérios são sombrios, né? E a resposta: os cemitérios podem ser percebidos como sombrios por várias razões, muitas delas relacionadas à cultura e às tradições em torno da morte. Algumas das principais razões são: o simbolismo da morte é frequentemente associado a emoções como tristeza, medo e luto. Como os cemitérios são lugares onde os mortos são enterrados, eles podem ser percebidos como sombrios e assustadores, né? A falta de luz. Muitos cemitérios são projetados com uma quantidade limitada de luz natural, criando uma atmosfera sombria e taciturna. Isso pode ser acentuado por árvores grandes, arbustos e outras plantas que bloqueiam a luz do sol. Olha aí a importância dessa resposta do ChatGPT. Ele fala que os cemitérios são percebidos como lugares sombrios justamente pelo seu formato de ser, né? Pouca luz, árvores e arbustos grandes. E eu estava vendo uma mulher que está com câncer terminal e ela disse o seguinte: eu não quero meu velório pessoas chorando, nem no cemitério as pessoas chorando por mim. Então eu vou fazer a minha despedida. E ela contratou uma banda e está preparando uma festaça. Ela quer terminar a sua vida uma festona que os seus amigos todos compareçam e ela possa ser feliz por uma última vez. Isso é celebrar a vida e mostrar que a importância da vida, apesar da morte vir, né? O que é que o ChatGPT falou mais sobre os cemitérios, né? São sombrios. A arquitetura. Muitos cemitérios apresentam construções em estilo gótico ou neoclássico, que podem ser associados a monumentos funerários antigos e às ideias de mortes e silêncio. O silêncio. Cemitérios são frequentemente lugares silenciosos, onde se espera que as pessoas respeitem a tranquilidade do local. O silêncio pode criar uma atmosfera sombria e até desconfortável para algumas pessoas. No entanto, é importante lembrar que a percepção dos cemitérios como sombrio é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da sua cultura, crenças e experiências pessoais. Para algumas pessoas, o cemitério pode ser percebido como lugares de tranquilidade e reflexão, né, galera? Tranquilidade e reflexão. E tem outros que já têm uma mediunidade, né? Tão apurada que ela chega no cemitério, ela sai lá sentindo calafrios, náuseas, vontade de vomitar. Às vezes ela sente vontade de chorar. Ela teme sobre a vida, sobre a morte. E os cemitérios causam coisas ruins para a pessoa. E é o lugar onde os entes queridos estão enterrados, né? Não estão lá só os corpos, mas as pessoas têm o ente querido enterrado lá. E eu dei continuidade, né, a mais perguntas ao ChatGPT. Muito obrigado, ChatGPT, por responder, né? Podemos ser felizes com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Olha aí o cara querendo falar de poligamia, relacionamento aberto. Rapaz, sinceramente, quem foi que inventou a monogamia, né? É tão bom
se relacionar com várias pessoas, desde que elas queiram e que a gente possa também ter condições de se dedicar a elas, né? Mas o que é que o chat respondeu, e eu amei o que o chat GPT respondeu. Sim, é possível ser feliz com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A felicidade é uma emoção subjetiva que pode ser experimentada em diversas situações em contextos diferentes. A capacidade de amar e se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo é conhecida como poliamor. Olha aí, poliamor. O poliamor envolve a construção de relacionamentos consensuais, honestos e éticos, com mais de uma pessoa, onde todos os envolvidos estão cientes e de acordo com a situação. Esses relacionamentos podem assumir muitas formas diferentes, dependendo das preferências e necessidades de cada indivíduo envolvido. No entanto, é importante lembrar que o poliamor não é para todos, e cada pessoa deve decidir por si mesma o que é certo para ela em termos de relacionamentos amorosos. Além disso, é fundamental que todos os envolvidos se comuniquem claramente, estabeleçam limites e expectativas a fim de garantir a saúde e o bem-estar emocional a todos. Olha aí, o poliamor. Eu fui perguntar se é feliz a pessoa gostando de várias pessoas, o chat GPT respondeu sim, mas que as pessoas devem ter clareza do que querem. Às vezes o cara ou a mulher não dividem você com ninguém, querem você só para ele e para ela. Mas tem pessoas que já são a mente aberta e querem abrir a relação, querem ter espaço para envolvimento de outras pessoas. E isso é importante. É muito importante ter isso. Porque o importante é ser feliz. E se você é feliz com o poliamor, por que não? Nunca aconteceu comigo de ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Agora, sentimentos em relação a várias pessoas ao mesmo tempo, eu tenho. Porque os sentimentos independem da nossa escolha, mas sim da maneira que a gente se relaciona com outras pessoas. E o poliamor, para mim, daria certo. Ter pessoas em variados momentos da minha vida, né? Mas é isso, né? Vamos seguir em frente, né? Cada um decide o que faz da sua vida. Eu tenho um amigo meu ali que ele está quase nessa de poliamor. Ele está convivendo com uma mulher e está querendo trazer outra para conviver com eles, fazer um trisal. Um trisal aí. Eu disse para ele, rapaz, tem que trabalhar muito para poder manter o trisal. Ou as meninas trabalhar também e vocês todos se ajudarem, né? Mas se quer manter um trisal, tem que trabalhar muito, né? Aí outra pergunta que eu fiz, que eu acho fundamental essa resposta, porque vai colocar muita coisa na nossa mente para a gente refletir. E a pergunta foi o seguinte: por que os homens maltratam as mulheres? Por que os homens maltratam a mulher, né? Por que acontece isso, né, na nossa sociedade? Que não deveria acontecer de forma nenhuma. Homens deveriam respeitar as mulheres nas suas complexidades, nas suas angústias, nas suas afetividades. Mas vamos lá. A resposta do chat GPT. É mais um que eu gostei, que eu adoro as respostas do chat GPT. O comportamento abusivo e a violência contra as mulheres são questões complexas e multifacetadas. Complexas e multifacetadas. E há muitos fatores que podem contribuir para o comportamento de homens que maltratam mulheres. Alguns desses fatores incluem desigualdade de gênero. Em muitas sociedades, as mulheres são vistas como inferiores aos homens e são tratadas com menos respeito e valorização. Essa desigualdade pode levar a uma cultura que tolera e justifica a violência contra as mulheres. Aí eu olho aqui para o mundo árabe, né? As mulheres de burca, as mulheres que na África têm um clítoris arrancado para não sentir prazer, né? A desigualdade nesses países geram a falta de oportunidades da mulher se desenvolver e crescer, né? Mas tem muitas mulheres lutadoras pelo mundo, né, que estão tentando superar isso, né? Inclusive aquela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que a minha memória não consegue registrar aqui, mas que fez muito pelas mulheres, né? Lutou contra a opressão masculina, né? Normas sociais e culturais.
Normas sociais e culturais podem desempenhar um papel importante na perpetuação da violência contra as mulheres. Por exemplo, a ideia de que os homens devem ser dominantes e agressivos, que as mulheres devem ser submissas, pode levar à justificação da violência como forma de controle. Então, a gente vê que muitas sociedades, acho que a brasileira se inclui nisso, ainda vê isso. Você vê a Mayra Card, né? Que era ex do Arthur Aguiar, resolveu agora dizer que é submissa do Thiago Negro, né? Aquele coach de finanças, primo rico, né? Ela disse que quer ser submissa ao homem, né? Então, a submissão dela foi um dever dela. Ela tem muito dinheiro, são ricos, mas não é um bom exemplo para hoje as mulheres que querem se libertar. Querem libertar-se socialmente de tudo, né? Trauma e abuso na infância. Os homens que crescem em ambientes onde há abuso físico, emocional ou sexual podem ser mais propensos a perpetuar esse comportamento em relacionamentos futuros. Eu vejo aqui muito o papel dos serial killers, né? Os serial killers que foram agredidos na infância, sexualmente às vezes, pelos pais, por parentes próximos, eles vão acabar desenvolvendo um sentimento de raiva às vezes contra a mãe, contra a mulher. Quando ele sofre rejeição também das mulheres, ele vai, de certa forma, buscar reparar essa rejeição e buscar encontrar o afeto, e às vezes ele guarda ódio da mulher por isso, mesmo que as outras mulheres não tenham culpa do que ele sofreu na infância, né? Problemas de saúde mental. Alguns homens que maltratam a mulher podem ter problemas de saúde mental, como transtorno de personalidade, depressão ou ansiedade, que podem contribuir para o seu comportamento abusivo. Como consumo excessivo de álcool ou drogas. O consumo excessivo de álcool ou droga pode levar a comportamentos violentos e agressivos em alguns homens. É importante lembrar que nenhum desses fatores justifica a violência ou o abuso contra mulheres. Todos os indivíduos são responsáveis por seus próprios comportamentos e devem ser responsabilizados por quaisquer ações abusivas ou violências que cometam. É por isso que existe a Lei Maria da Penha. Para quem não sabe, a Maria da Penha, ela é uma mulher cadeirante. Por que ela é cadeirante? Porque ela sofreu a violência de um homem, do marido dela, que agrediu ela violentamente quando ela quis interromper o relacionamento, né, entre eles. E ela morava ali na esquina da rua Teresa Cristina com Clarine de Queiroz. Eu morava bem pertinho dela ali, Teresa Cristina ali, no meio do quarteirão, próximo à casa dela. Eu todo dia passava e a via na calçada com a mãe dela. Depois a lei foi homenagear a Lei Maria da Penha, uma mulher de luta, uma mulher guerreira, que representa toda essa luta das mulheres contra a violência masculina, contra o patriarcalismo, né? Hoje está aí muito isso aí, Red Pill, NoFap, o que mais? Está muito isso aí, o feminismo de um lado, o pessoal do Red Pill de outro. Existem teorias aí de que a mulher, que o Red Pill usa essa teoria, que o homem não pode se aproximar da mulher porque se relacionar com mulheres que é muito perigoso. A mulher, a qualquer momento, prejudicar o homem dizendo que foi estuprada, pode prejudicar o homem dizendo que se aproximar do homem para engravidar, e outros fatores que o Red Pill usa, né? Andei lendo isso, e se você for analisar, existe casos e casos. Como existem homens sem futuro, existem também mulheres que prejudicam outras pessoas. Mas ninguém pode generalizar. Então a gente tem que respeitar a mulher, o ser humano. E se a mulher bater em você, você denuncia ela, você se afasta dela, você dialoga com ela. Você pode até se defender, mas não pode agredir a mulher, de jeito nenhum. Procura a delegacia. Também porque existe também a questão da violência contra o homem também. Mas geralmente é contra a mulher. Principalmente aqui no Ceará, onde eu vivo, no interior do Ceará,
o homem é muito violento. Olha o caso aí que está sendo investigado lá da Yane e do namorado dela, né? Provavelmente ele matou ela e se matou porque ela estava ascendendo socialmente e ele não tinha condição financeira e ela pagava as contas dele e ela queria romper com ele. E no final ele é a violência que foi gerada, né? O que foi gerada, né, galera? E é triste isso, né? No mês das mulheres, né? No momento que as mulheres estão festejando, celebrando esse momento, a gente tem que respeitar a dignidade da mulher. E eu vou com mais uma pergunta para o ChatGPT, ou para me responder perguntas, para me deixar esclarecido. Depois você bota lá ChatGPT que aparece, OPA, e aí você cria sua continha e dialoga com o ChatGPT, enquanto está de graça, né? Depois tem a função paga lá, mas tem essa função aqui, acho que vai ficar de graça para sempre. Como nasceu esse narcisismo com o corpo? Olha aí. Narcisismo com o corpo. Essa paixão exagerada do ser humano pelo corpo. Eu estava até, antes de responder essa pergunta aqui do ChatGPT, eu estava até vendo ultimamente que meu cabelo é liso. Ó. Meu cabelo aqui está molhado, mas se o vento bater nele, ele assanha, fica horrível, é liso, assanhado pra caramba. Então, um amigo meu, eu já estava usando aquele gel que, né, fixador, quando eu ia para alguma festa eu usava para poder fixar o cabelo. Mas uma vez eu vim debaixo de chuva e o gel desceu pelo meu olho e eu fiquei irritado e passei dias quase sem enxergar durante um olho. E eu parei de usar, né? Aí o que aconteceu? Um amigo meu que tinha um cabelo muito molhado me indicou usar os óleos, né? Aqueles óleozinhos para cabelo. E eu comecei a usar. Só que quando eu ia tomar banho, às vezes me esquecia e caía, e ficava irritando no olho, né? E eu percebi que ultimamente minha visão ficou meio ruim mesmo, assim, de não ficar legal. Então eu resolvi diminuir, ou seja, não usar mais, deixar meu cabelo natural e quando tiver um pouco assanhado, vou lá no banheiro, perto onde eu trabalho, e molho ele. Ou de manhã uso boné para não poder assanhar. E constantemente cortar, né, para não deixar muito grande. E usar o óleo, claro, vou para uma festinha, eu boto um óleozinho quando chegar, me preocupar em tirar da forma correta, né? Como eu estava fazendo, eu estava molhando o cabelo e espremendo aqui para não cair nos meus olhos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes para a gente poder ficar belo, entre aspas, a gente se submete a algumas coisas. Por exemplo, as pessoas botam botox na cara, as pessoas mexem no seu corpo para poder ficar mais bonitos. Aquela ideia do shape, né? Da academia, tem que estar no shape, todo mundo tem que estar forte, todo mundo tem que estar assim ou assado. A cultura da beleza física. Isso é remoto à Grécia Antiga, né, galera? E o ChatGPT me respondeu simplesmente: como nasceu esse narcisismo com o corpo? Resposta: a valorização do corpo e da aparência física pode ser atribuída a uma variedade de fatores culturais, históricos e sociais. Por exemplo, pressão social e cultural. A sociedade frequentemente coloca uma grande pressão nas pessoas para que atendam a determinados padrões de beleza e de forma física. Isso pode ser visto em mídias sociais, publicidade, televisão e cinema, onde corpos magros e musculosos são frequentemente retratados como ideais. Olha aí, corpos magros e fortes são retratados como ideais. Isso aí é a mídia, né? Você vê hoje que o Instagram, nessa rede social que a gente está presente, a gente produz conteúdo para mostrar que a gente está feliz. E às vezes não está. Um prato bonito, uma bebida Heineken bonita, Amistel, sei lá, uma praia no fundo, uma vida interessante, um corpo que você coloca filtro escultural, que você seduz homens ou mulheres, ou homens seduzem mulheres, ou homens seduzem homens, mulheres seduzem mulheres, ou a pessoa coloca seu corpo lá porque quer biscoitar, como diz, mas que muitas vezes a pessoa, para fazer isso, tem que colocar o corpo perfeito, entrar no shape. E essa pressão social é muito ruim, né? História da moda. Ao longo da história, houve períodos em que a moda mudou drasticamente para refletir novos padrões de beleza e forma física. Por exemplo, na década de 20, houve uma mudança em direção a corpos mais magros e andrógenos. Enquanto a década de 50 os corpos curvilíneos e femininos eram considerados ideais,
Influência da indústria da beleza. A indústria da beleza é uma indústria multibilionária que lucra com venda de produtos e serviços destinados a melhorar a aparência física. Essa indústria muitas vezes promove a cultura do narcisismo corporal, enfatizando a importância da aparência física como um meio para a felicidade e realização pessoal. Traços de personalidade. Algumas pessoas podem ter uma personalidade narcisista. Aí o ChatGPT não conseguiu mais me dar informações. Ele parou aqui, né? Então ele parou, ficou vermelho, né? Geralmente quando ele não tem mais como informar sobre isso, ele fica vermelho, né? Então ele foi até aí, traços de personalidade, né? Mas aí, a indústria dos cosméticos, né? Ela coloca aí que as pessoas têm cada vez mais ficarem belas. Aí ajeita o cabelo, maquiagem, principalmente as mulheres, né? As trans também, para ficar muito bonito. Os homens são mais descuidados, ele ajeita o máximo o cabelo, ajeita uma coisa ou outra, né? Mas o que eu estou dizendo é isso, o narcisismo do corpo, né? A gente tem que mostrar que o corpo está perfeito. Quando a gente está com uma barriguinha, a gente está magro assim, ó, magro, tô me sentindo bem. Mas se eu levantar aqui, vou até levantar aqui para vocês verem, tô de cueca, viu, galera? Mas, ó, um pouquinho de barriga, né, galera? Um pouquinho de barriga. Então a gente vê que a gente não está perfeito, né? A gente tem que aceitar como é. Eu não vou mentir, não. Eu tenho 43 anos e ultimamente eu estava mais ligado a procurar mulheres mais novas de 18 para cima, que fossem mais bonitas, mais belas. Ainda continuo olhando mulheres dessa forma, mas eu percebi que existe a beleza também em mulheres mais velhas, que tenham filhos ou não, como eu encontrei algumas com filhos esses dias e outras não, que tem as marcas também da velhice, a cicatriz da velhice. Por exemplo, eu não sei se dá para ver aqui, mas tem um pezinho de galinha aqui na cena aqui do lado, é porque a luz não dá para ver direito. Então, ela tem uma barba que quando cresce fica branca. E às vezes a gente não aceita essas condições da idade, porque a idade vai nos afetando. Então a gente tem que se aceitar. E eu percebi que existe beleza nas pessoas, nas mulheres próximas da minha idade. Ontem eu vi no ônibus e tinha uma mulher que eu acho que tinha por aí uns 35, eu tenho 40, 36, uma tatuagem muito bonita. E eu olhei, se eu fosse pensar no meu pensamento antigo, eu ia olhar de uma forma errada para ela e ia ver, a mulher já coroa. Ela estava com um cachorrinho, um rapaz, mas eu depois vi que o rapaz não era nada dela e estava com os filhos. E eu olhei para ela e de repente eu analisei bem e vi que ela tinha uma beleza muito, muito grande. Uma beleza que, nos seus olhos, no seu jeito de ser, ela sentou justamente do meu lado. Eu senti que eu me atraí por ela, ela se atraiu por mim também. E a gente só conseguiu falar uma palavra. Ela falou sobre a chuva, que talvez chover, e eu dialoguei, ela olhou assim para mim, e eu senti que existia uma atração entre nós. E não era nenhuma novinha nada, era uma mulher mais madura, que tem, com certeza, marcas, filhos, histórias, mas que tem também desejos, sensações, conhecimentos, que às vezes a idade nos traz conhecimento. Então a gente tem que parar com isso de, claro, eu não vou ficar com uma mulher que eu ache feia, né? Como a mulher não olha para mim e vai ficar comigo me achando feio. Então, mas às vezes tem traços na pessoa que você pode se interessar, além da aparência, né? No interior, é muito difícil ver o interior da pessoa. As pessoas a gente se atrai mais pelo físico, né? Mas a gente tem que deixar de olhar para as pessoas e ver que as pessoas não são bonecas, não são Barbies. As pessoas são seres humanos cheios de cicatrizes, a gente tem que aceitar elas como são e nos aceitar também. E galera, para acabar, eu fiz uma brincadeirazinha aqui. Claro que essa brincadeira, eu não sou músico, eu não tenho como fazer melodia, nem sei como fazer, até queria saber, né? Mas eu pedi para o ChatGPT fazer, cria uma música de um homem chamado Carlos Emanuel Smith, que é pobre, mas conhece Billie Eilish. Ixi. Em um show em São Paulo, durante o Lollapalooza, se apaixonam e se casam.
têm 2 filhos e se amam até a morte. É muita pretensão, né? Quer querer que a Billie Eilish, eu lá no show amando ela, né? De repente ela olha pra mim e a gente se apaixona. Aí ele botou assim, ó. Vou botar até pra você ver aqui. Porque a luminosidade... Opa! Dá pra ver? Não pode... Carlos Emanuel era um homem comum, pobre e trabalhador, lutando para sobreviver. Mas sua vida mudou num show em São Paulo quando conheceu a linda Billie Eilish. Eles se apaixonaram naquele lugar. Nunca tinham sentido algo assim. E desde aquele dia nunca mais se separaram, se amavam tanto que era difícil explicar. Passaram por muitas lutas e desafios, mas juntos enfrentaram cada um deles. Tiveram 2 filhos lindos e saudáveis e cada dia se amavam ainda mais. Eles se apaixonaram naquele lugar. Nunca tinham sentido algo assim. E desde aquele dia nunca mais se separaram. Se amavam tanto que era difícil explicar. E mesmo quando a vida se tornou difícil, eles se apoiavam e se ajudavam a superar. E quando finalmente chegou a hora da morte, partiram juntos para a eternidade amar. Eles se apaixonaram naquele lugar. Nunca tinham sentido algo assim. E desde aquele dia nunca mais se separaram. Se amavam tanto que era difícil explicar. Carlos Emanuel e Billie Eilish encontraram amor em um show. E mesmo que a vida tenha sido difícil, se amaram até a morte em um amor tão forte. Puta que pariu, que o ChatGPT compôs uma música linda, cara. Eu acho que o ChatGPT tá de parabéns. Você deu um tempo para ele e ele colocou emoção, colocou sentimento, colocou paixão na música. Eu vou até colocar aqui para você ver as plataformas, para você ver e conhecer mais sobre essa música, galera. E é isso, galera. Um tempinho para conversarmos, né? Semanalmente. Às vezes não toda semana que eu tenho a faculdade, já falei para vocês, tenho meus inscritos, tenho meus estudos aí para aprender uma nova língua, tenho meu trabalho, mas sempre que eu posso, eu estou aqui para conversar com vocês, para trazer informações, e eu vou trazer mais sobre ChatGPT, viu? Adorei isso, essa conversa com o ChatGPT, adorei essas informações, amei demais, estou apaixonado mesmo por essa dinâmica do ChatGPT. Eu vou trazer mais conversas com ele, porque eu acho que ele tem muitas respostas para nos dar sobre a vida. E a gente faz essa interação, faz essa reflexão. Conversa com o ChatGPT e vai formulando as nossas próprias respostas de acordo com as respostas do ChatGPT. E é isso, galera. Eu só tenho a agradecer, dizer a você muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijão, beijão, galera. Tchau, tchau. Esse é o podcast do Carlinhos.